Glória a Deus. Que bom é poder estarmos aqui. Amém, gente? Glória a Deus por cada um de vocês. Foi uma semana de muito frio, né? Mas graças a Deus, Deus enviou a chuva que a gente tanto esperava. Glória a Deus, né? Pela chuva. E a gente fica alegre porque Deus está respondendo às orações. Amém? Quantos estão cientes que os dias que nós estamos vivendo são dias difíceis? Amém? Quantos estão cientes disso? Levanta a sua mão. Amém. Todos estão cientes. Mas, glória a Deus, que Deus não desampara os seus justos. Amém? Abra sua Bíblia no Salmo 37, versículo 25. Salmo 37, versículo 25. Diz assim a palavra de Deus: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Amém? Glória a Deus. O salmista está dizendo: fui moço, agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Então diga assim: Deus está cuidando de mim. Amém? Deus está cuidando de você, Deus está cuidando de cada um de nós, mesmo nesse tempo difícil, o Senhor está cuidando de cada um. Amém? E nós precisamos estar atentos, né? Estar vigilantes. A gente tem várias palavras na Bíblia que fala que o crente tem que ser uma pessoa atenta. Amém? Nós temos que estar que nem os escoteiros. Os escoteiros, ele tem um lema. Qual que é o lema do escoteiro? Sempre alerta, né? O cristão sempre tem que estar o quê, gente? Alerta. Alerta para os acontecimentos, alerta para quando o pecado está chegando e a gente dizer não. Amém, gente? Nós não podemos ser como, às vezes, né, aquele bichinho, aquele animal que cai na armadilha do inimigo, porque o inimigo, ele arma laços, né, para nos prender, mas nós temos que estar vigilantes em todo o tempo. Por isso, Mateus 26, 41, está escrito o seguinte: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, o espírito está o quê, gente? O espírito está o quê? Ih, parece que vocês colocaram uma mordaça, né? Misericórdia, né? Por mais que você está com a máscara, né? Você pode falar: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, por isso a Bíblia diz: temos que orar e temos que vigiar. Orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Estamos nos tempos onde o pecado jaz à porta, e então nós temos que em todo tempo estar vigilantes, orando, para nós não cairmos em tentação. Amém, gente? E hoje a gente vai novamente falar uma palavra que é um dos princípios elementares da doutrina de Cristo, que é o arrependimento de obras mortas, né? Devemos viver esse princípio em todo o tempo, né? Para que a gente possa estar diante do Senhor, nos apresentando diante do Senhor. Então devemos viver esse princípio cada dia. Então queria que você abrisse comigo lá em Gálatas 5, 19 em diante. Gálatas 5, 19 em diante. A Bíblia fala de coisas que não agradam a Deus. Amém? Nós precisamos saber o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. O que não agrada a Deus? O pecado, né? E a Bíblia descreve lá as coisas que são pecados, né? Que não agrada a Deus. Viver na carne não agrada a Deus. Amém, gente? Então, por isso a Bíblia diz assim: andai em espírito e não cumprireis o desejo da vossa carne. Então, a única forma de nós agradarmos a Deus é nós não andarmos na carne, mas andarmos em espírito. Se você andar em espírito,
você não vai cumprir os desejos da carne. E Gálatas 5,19 em diante diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impurezas, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, a Bíblia declara que quem anda praticando as obras da carne, que é tudo isso aqui que nós falamos, quem anda praticando isso, não herdará o reino de Deus. Ele vai ficar de fora. E há um grande perigo, né? Há um grande perigo de muitos cristãos, naquele dia, ficarem de fora. Ah, mas eu fui na igreja, eu cantava no coro, eu ia, eu dançava, eu participava da célula, eu dizimava, eu ofertava, e o que aconteceu? O Senhor vai dizer assim: apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais o quê? A iniquidade. Aqueles que praticam a iniquidade e não largam mão de praticar as obras da carne, não herdarão o reino dos céus. Então, nós temos que nos arrependermos, né? Olha aqui, que dentro desta lista aqui, né, existe aqui coisas que a Bíblia, ela declara que isso são coisas que não agradam a Deus. Então nós, como cristãos, nós temos que olhar e vasculhar diariamente, e fazer como o salmista dizia: Senhor, sonda-me, e vê se há em mim algum caminho, o quê? Caminho mau. Se eu estou fazendo alguma coisa de errado, Senhor, me mostra, porque eu não quero fazer mais. Quantos podem dizer amém por isso? Amém? Eu quero andar em santidade. Por isso a Bíblia diz: santificai-vos, porque sem a santificação, ninguém verá a Deus. Então, amados, a Bíblia diz, quando a gente vê que o tempo do fim vier se aproximando, muito mais nós temos que nos preparar, então nos santificar. Amém, gente? É um tempo que nós temos que estar vasculhando e olhando e pedindo: Senhor, mostra, Senhor, tudo aquilo que tiver de errado, porque eu quero me consertar, porque eu quero me arrepender. Por isso a Bíblia diz: arrependei-vos e convertei-vos. Aleluia. Diga comigo: arrependei-vos e convertei-vos. Isso está lá em Mateus 4,17. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então Jesus, quando veio aqui e ele começou a pregar, ele pregava o arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento é a metanoia, que é mudar de ideia ou mudar de direção, mudar de atitude. Não fazer mais qualquer obra que não seja do novo reino, né? Não é por emoção, mas é por decisão. Arrependei-vos. É o que o Senhor está mandando nesta noite cada um de nós fazermos. Amém? Nós estamos num tempo de oração aqui em Curitiba, pela cidade, e lá em 2 Crônicas, né, diz lá que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, fizer o quê? Se humilhar e orar. E o quê? E se arrepender, né, dos seus maus caminhos. Nós temos que nos humilhar diante do Senhor, orar, buscar e nos arrepender. Gente, mais do que nunca, principalmente nós brasileiros, precisamos pedir perdão. Senhor, tem misericórdia de nós.
porque os dias são maus. E Senhor, quando o Senhor voltar, eu não quero ser achado, né, em falta contigo. Eu não quero ouvir aquilo. Você não, eu não te conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? A iniquidade. Amados, então é tempo de nos convertermos. É tempo de nos arrependermos e nos convertermos. Então, arrependimento é mudança de atitude, é mudança de direção. Por isso que nós falamos, né? Lá em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quantos querem ter a sua terra sarada? Amém? Aleluia. Nós queremos ter a nossa vida sarada, a nossa, né, terra onde vivemos sarada, abençoada para a glória do Senhor. Então, amados, na Bíblia nós vamos encontrar várias vezes, né, a palavra de Deus nos exortando ao arrependimento, a mudar de ideia, a mudar de atitude, a não fazer mais aquilo que não agrada a Deus. E as obras da carne agrada ou não agrada a Deus? Não agrada. Não agrada. Hoje em dia, né, a gente tem em casa a internet. A internet ela pode ser usado para bênção, mas também pode ser usado para quê, gente? Para destruição, para maldição. E nós temos que saber o quê? Como usar. Sim ou não, gente? Através dos sites que você navega, através das coisas que você vê, né? Os filmes que você assiste. Então nós precisamos o tempo todo estar o quê? Vigiando. Por isso a Bíblia diz que nós temos que estar como sentinelas, vigiando, orando e vigiando em todo o tempo para não cair em tentação. Porque a tentação vem ou não vem, gente? E vem para todos, vem para jovens, vem para homens, vem para mulheres, vem até para crianças, vem para todo mundo. E nós precisamos estar atentos, porque os dias são maus, e nós temos que nos livrar de tudo que é obras da carne. Quantos podem dizer amém por isso? Por isso que Jesus, nas suas pregações, muitas das vezes ele começava dizendo: arrependei-vos e convertei-vos. E para alguns eles diziam assim: arrependei-vos e convertei-vos, raças de víboras. O que é raça de víbora mesmo? Jesus estava chamando eles de quê? Suas cobras. Né? Quando alguém é chamado de cobra, o que está falando a respeito? O que está dizendo? Ó, cuidado que isso aí é a cobra, hein? O que parece? O que vos parece? Isso aí, ó, né? Cuidado com ele que não dá para confiar, traiçoeira, traidor. Jesus estava falando esse tipo de coisa, raça de víbora, para quem, gente? Para os religiosos. Por quê? Porque eles, né, eram tidos como homens santos, mas eles faziam coisas no oculto, coisas piores, coisas que desagradavam a Deus. Então Deus está dizendo: vocês são hipócritas, vocês são fingidos, vocês são raças de víboras. Vocês pensam que estão agradando a Deus e não estão, porque vocês, diante dos olhos das pessoas, vocês estão fazendo coisas, né, boas, mas fora dos olhos e do alcance dos olhos dos outros, vocês estão indo para as obras do mal, para as obras da carne. Então Jesus sempre estava combatendo a hipocrisia, o fingimento, né? E Jesus sempre estava dizendo: arrependei-vos e convertei-vos. Gente, nós precisamos de converter. Amém? O que é uma conversão? Quando você está dirigindo o seu carro, né? E aí diz assim uma placa: conversão a 500 metros. O que quer dizer isso? Né? Significa que vai ter um culto ali, e vão pregar a palavra de Deus, e vão fazer o apelo? É isso? Não. Significa o quê? Que vai ter um retorno. Você está indo para uma direção, e você pega aquela conversão, você vai, né, pegar uma outra direção.
Então, se a Bíblia me ensina a falar a verdade, mas eu estou contramão, né? Falando a mentira, eu tenho que fazer o quê? Me arrepender. Puxa vida, estou no caminho errado. Eu estou falando mentira. E quem mente é filho de quem? Do diabo. Então, eu paro de mentir, ou seja, eu arrependi. E agora eu vou me converter. O que é converter? Eu vou fazer agora o que é certo. Eu vou deixar de fazer o que era errado e eu vou andar no caminho certo. Eu vou estar agora convertido. Então, nós precisamos nos arrepender e converter. Aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe. Aquele que, né, levava más notícias, fazia fofoca, não leve más notícias, leve boas novas de salvação. Então, a pessoa, ela se arrepende e se converte. Ela transforma uma coisa em outra, ela substitui, ela muda. E é o que nós precisamos estar fazendo isso diariamente, que são dois princípios, né, elementares da doutrina de Cristo, que é o princípio de arrependimento de obras mortas e fé em Deus. Amém? Eu estava andando de forma errada, eu me arrependi, agora eu vou andar de forma correta, de forma que agrada a Deus. Eu me converti. Isso é princípio de fé em Deus. Quantos podem dizer amém por isso? Então, amados, precisamos de mudar. Precisamos de mudar. Existe aí uma frase muito conhecida, que o ser humano é produto do meio. É muito conhecida, muito divulgada essa frase. Ou seja, o meio em que ele vive, ele se tornará. E infelizmente, muita gente tem vivido dessa forma. Se ele vai para um meio que ali as pessoas começam a falar palavrão, né? Daqui a pouco ele está falando palavrão também. Se ele vai para um meio que as pessoas começam ali, né, a fazer alguma coisa ali ruim e ter inveja, ele começa também a ser contaminado por isso. Infelizmente, né, a gente sempre dá como se diz, exemplo, né, do chuchu e do jiló. O chuchu, o que você misturar com o chuchu vai pegar o gosto daquilo que você misturou. Você põe lá chuchu com carne moída, você vai sentir o sabor da carne moída. Chuchu com camarão, vai sentir o gosto do camarão, né? Então o chuchu, ele é esse produto do meio, né? Aonde ele vai, ele pega o sabor do que predomina ali. E existe, infelizmente, muitos cristãos chuchus, né? Gente, nós não podemos ser comparados ao chuchu, né? Eu fui para a faculdade, e lá as pessoas não são convertidas, lá eles falavam disso, falavam daquilo, eu acabei cedendo, eu acabei indo junto. 60% dos jovens cristãos que vão às faculdades e às universidades se desviam. 60%. Isso é uma coisa terrível. Por que se desviam? Porque chegam lá, começam a conviver com outros jovens e começam a se adequar, tomar a forma deles. Misericórdia. Misericórdia. Então nós precisamos nos arrepender e nos converter e colocar esse princípio e levar esse princípio todos os dias das nossas vidas. Quantos podem dizer amém por isso? Eu tenho que viver uma vida de um crente arrependido e de um crente convertido. Amém, gente? Por isso, Romanos 12, essa madrugada, eu acordei e veio muito forte essa passagem bíblica de Romanos 12, todo mundo já conhece, 1 e 2, que diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos
em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Se nós queremos oferecer um culto a Deus, nós temos que sacrificar a nossa carne. Por isso, o apóstolo começa a escrever dizendo assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, eu rogo aos irmãos que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. Gente, o nosso culto a Deus, ele só é aceito se nós colocarmos a nossa carne na cruz. Cruz é símbolo do que mesmo? Morte. Assim como Jesus morreu, nós devemos morrer para nós mesmos. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, o que é para fazer? Negue-se a si mesmo e tome o quê? Cada um tome a sua cruz e siga-me. Se você quer apresentar ao Senhor um culto agradável, primeiro, coloque a sua carne aonde? Na cruz. A cruz é o lugar aonde a carne, nosso corpo deve estar. Isso é, aleluia, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É o culto que Deus recebe quando nós colocamos a nossa carne aonde? Na cruz. Não vou fazer a vontade da minha carne, não vou fazer a vontade, o desejo da minha carne, mas vou fazer a vontade, o desejo de Deus. Quantos podem dizer amém por isso? Aleluia. Então, como nós estamos falando, muita gente começa a caminhar com outras pessoas e começam a ir na onda das outras pessoas. Por quê? Porque não estão colocando a sua carne aonde? Na cruz. Amados, todos os dias nós temos que colocar ela na cruz, porque ela quer descer da cruz. Sim ou não? Quantos têm a consciência que a sua carne, misericórdia, ela não se converte? Quantos sabem disso? Gente, a nossa carne não se converte. Por isso que Paulo dizia assim: o bem que eu sei fazer, isso eu não faço. E o mal que eu sei que eu não posso fazer, me pego muitas vezes fazendo. A nossa carne, só a cruz para dar jeito nela. Quantos podem dizer amém por isso? Amém? E muitas vezes, irmão, a gente prega, os pés, prega uma mão, mas uma mão sempre fica solta. Quem que vai pregar? Quem que vai pregar a outra mão? Se você está com a sua mão pregada, a outra mão pregada. Olha para o teu vizinho, dá um sorriso para ele, fala assim: pode deixar que eu vou ajudar a pregar. Aleluia. Deus usa uns aos outros para ajudar. Deixa eu pregar aqui. Pá! Aí você, irmão, te pego, né? E aí ele tem que dar para o outro pregar, e um vai ajudando o outro a pregar. E a gente tem que fazer isso todos os dias. Agora o versículo 2 aqui diz: e não vos conformeis com este mundo. Gente, conformar é tomar a forma. Tomar a forma. Não tome a forma deste mundo. E é o que nós estamos falando. O jovem vai lá para a faculdade e acaba tomando a forma do mundo. A gente mesmo conhece muitos cristãos, que foram para a faculdade e se desviaram. Infelizmente. Por quê? Porque chegou lá, no meio de todo mundo, começou a tomar forma. Começou com as amizades, fazer o quê? A se adaptar, a se conformar, não é assim mesmo. E infelizmente, antes mesmo de terminar a faculdade, o curso que foi fazer, muitos dos nossos irmãos se desviaram, infelizmente. Por quê? Porque tomaram a forma do mundo. Mas a Bíblia diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Gente, nós precisamos de renovar o nosso entendimento com a palavra de Deus todos os dias.
Todos os dias nós temos que alimentar o nosso espírito, porque a Bíblia diz que o espírito está pronto, mas a carne é o quê? A carne é fraca. E se você não alimentar o seu espírito, a carne vai ser alimentada e ela vai estar no comando, e ela estando no comando, ela só vai partir, ela só vai fazer aquilo que agrada a ela, que são o quê? As obras da carne. Por isso que a Bíblia diz que nós precisamos ser pessoas que tenham, né, uma renovação do nosso entendimento. Renova o teu entendimento. Busque renovar o teu entendimento. Aleluia. Quantos podem dizer amém? Amém. Precisamos, amados, para não entrarmos nesta estatística. Ah, pastor, o senhor fala isso porque, né, o senhor agora não é jovem nos nossos dias, agora está muito mais difícil. Não, irmãos, sempre foi difícil. Eu sei que as coisas estão piorando, mas a Bíblia diz que no mundo a gente ia ser, né, tentado de todos os lados, mas se nós formos vigilantes, se nós orarmos e vigiarmos, nós não iremos o quê? Cair em tentação. E por isso, a gente tem vários exemplos aqui na Bíblia de pessoas, de jovens, que enfrentaram meios terríveis, e eles foram bem-sucedidos. Por quê? Porque tinham suas mentalidades o quê? Renovadas. Não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Nós precisamos disso. Na Babilônia, foram levados para lá Daniel, Ananias, Misael, e quem mais? E Azarias, que era conhecido como o quê? Sadraque, Mesaque e Abdinego e Beltesazar, que no caso era Daniel. E ali, né, foram colocados eles diante dos maiorais, dos sábios, dos entendidos. Foram colocados eles ali, vamos dizer assim, na faculdade, né, melhor da Babilônia ali, para eles estarem juntos, aprendendo, estudando, comendo das iguarias. E diz ali no versículo 8 de Daniel 1:8, e Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Eu não quero participar disso, eu vou ficar fora. Versículo 18, e aos fins dos dias em que o rei tinha falado que os trouxesse, o chefe dos eunucos trouxe diante de Nabucodonosor, e o rei falou com eles, né, e fez ali um teste, porque eles falaram: nós não queremos comer da mesma comida, nós não queremos participar da mesma rodada aqui, né? Nós vamos ficar à parte, nós vamos comer legumes, nós vamos buscar, mas vocês vão ficar burros, se vocês não comerem isso, se vocês não aprenderem isso, vocês não vão estar inteligentes, vocês vão estar fracos. E Deus deu graça para que o chefe ali falasse: então, no que? Faça um teste com a gente. Se você vê que a gente ficar fraco, ficar burro, né? Então, e eles fizeram isso e constataram que eles não ficaram fracos, que eles não ficaram, né? Pelo contrário. E no versículo 19, quando trouxeram esses moços na presença do rei, o rei falou com eles, e entre todos os que haviam, todos que foram entrevistados, foram eles achados como os mais sábios de toda a Babilônia. Misael, Azarias, Ananias e Daniel. Em toda a matéria de sabedoria, de discernimento, sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que os outros
magos, astrólogos que haviam em todo o reino. Amados, esses homens aqui eram homens de Deus, servos de Deus, e eram jovens. E eles propuseram no coração: nós não iremos tomar a forma da Babilônia. Quantos estão entendendo? Amém? Nós não iremos tomar a forma do mundo. Nós vamos perseverar naquilo que nós aprendemos. Nós somos hebreus e permaneceremos hebreus. É o que eu quero dizer para você nessa noite. Se você é um filho de Deus, permaneça como um filho de Deus. Não se misture com este mundo. Não tome a forma deste mundo. Aleluia. Então nós vemos aqui que já nos tempos bíblicos, no Antigo Testamento, já houve muitos deles que foram colocados no meio, né, de outros, mas eles não se contaminaram. Pelo contrário, eles deram muito mais exemplo e foram louvados através até da boca da palavra do rei. Quantos podem dizer amém por isso? Em todo o meu reino não encontrei ninguém mais sábio do que esses jovens. Eles são 10 vezes mais sábios do que os mais sábios aqui do meu reino. Aleluia, aleluia. Porque eles propuseram no coração: nós não vamos tomar a forma, nós não vamos nos amoldar com este mundo. Nós vemos também que José, quando foi vendido como escravo para o Egito, ele morou lá a maior parte da sua vida, morava na terra dos egípcios, trabalhava com os egípcios, se vestia como um egípcio, mas não se tornou um egípcio, não adorou os deuses do Egito, né? E nem se curvou a eles, somente ao Senhor Deus ele se curvou. Amém, gente? E José foi um homem sábio? Sim, ao ponto que ele foi colocado como governador do Egito. Quantos lembram dessa passagem? Amém? Glória a Deus. Jesus nasceu em Belém da Judeia, a menor das capitais de Judá. Morou também no Egito, em Nazaré. E João 1:46, disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E disse-lhe Felipe: vem ver. Contudo, ele nunca tomou a forma desses povos. Ele sempre foi um representante do reino de Deus. E João, na continuação, Natanael ficou espantado com a sabedoria de Jesus. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Puxa, esse fez toda a diferença. Amém, gente? Até hoje se fala, né? Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Eu já estive lá na cidade de Nazaré. A fama lá não é muito boa. É bem complicado as coisas lá nessa região de Nazaré. Algumas vezes nem pudemos entrar em Nazaré por correr perigo, né? Quem vai a Jerusalém, a Israel, às vezes muitas caravanas não passam, às vezes está fechado, né? Para ir para aqueles territórios. Mas Jesus Cristo, ele viveu lá, mas ele não se contaminou. Quantos podem dizer amém por isso? Amados, por isso que João 17:14 em diante, Jesus disse: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então, amados, você também foi enviado ao mundo. Amém? Quantos são filhos de Deus aqui? Amém? Então, nós estamos aqui para fazer a diferença. Nós vamos renovar o nosso entendimento. Para onde a gente for, a gente vai dar ali, nós vamos influenciar. Como diz a palavra de Deus: converta-se eles a vós, e não vós a eles. Fui para a faculdade. Lá na faculdade, é eles que vão ter que se converter. É eles que vão, puxa vida, querer ser o que você é. Fui
trabalhar numa empresa, não tinha nenhum cristão lá, mas entrou a luz. Aonde a luz entra, ela predomina, sim ou não? Amém? Então, converta-se eles a vós, e não vós a eles. Esses dias até dei um testemunho, né? E o pastor Francisco me achou, falou: rapaz, eu conheço um rapaz que estudou com você. E falou o nome dele, eu não lembrei. Eu falei: não lembro, por esse nome não lembro. Ele falou: mas pelo apelido você vai lembrar dele, é o Thor. Eu falei: agora lembrei, né? Porque o cara, ele era forte e tinha uma voz grave, né? Boa tarde, tudo bom? Como é que você está? Aí a gente já apelidou, ô Thor, né? E aí ele falou: rapaz, o Thor estudou com você quando você começou a fazer o cursinho lá para entrar no Cefet. Eu falei: tá, o PEB, né? Aí ele falou: pois é, ele disse que você era muito engraçado, e você fazia o pessoal muito rir, e isso, mas você sempre trazia as pessoas para o lado do bem. Eu falei: olha que bacana. E ele até falou: olha, o Glauro, eu conheço ele, esse nome é diferente, né? Glauro Garajal, então, onde assim, não é tão fácil ter assim, então, a gente lembra dele, e ele levava o violão e cantava umas músicas. Eu até lembro de uma música, e ele cantou a música. Olha, irmãos, isso tem mais de 30 e poucos anos, 35 anos, e eu falei: olha que bacana, né? Mesmo na juventude, eu pude influenciar as pessoas. Eu lembro que eu chegava num grupo de pessoas, eles estavam contando piadas, e piadas sujas, mas quando eu chegava, eles diziam assim: não, o Glauro chegou aí, vamos mudar de assunto. Eu falei: glória a Deus, né? Eu contava coisas engraçadas, eles riam, mas todos eles sabiam que eram coisas sadias, não tinha malícia naquilo, né? E então, você pode ser um influenciador. Quantos podem dizer amém por isso? Amém, gente? Lá no seu serviço, lá na sua quadra, lá no seu convívio, você pode sim ser um influenciador, como foi José, como foi Daniel, como foi Sadraque, Misaque e Abednego. Eles sim, gente, influenciaram. As pessoas olhavam e falavam: pô, mas esses caras aí, eles têm alguma coisa diferente. E você vê muitas vezes os próprios reis dando testemunho deles. Aleluia. Tentaram calar eles, tentaram matar eles, vocês sabem da história, mas eles foram perseverantes, porque eles não se amoldaram ao mundo. Eles não tomaram a forma deste mundo. E o que eu quero que você nessa noite, em nome de Jesus, saia daqui, amados, não se conforme com este mundo. Não se conforme com esta era. Mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer experimentar, aleluia, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Amém, gente? Então, procure ter a sua mente renovada. Eu vou concordar com aquilo que a palavra de Deus diz. Eu vou andar nos caminhos do Senhor. Eu vou estar orando e vigiando em todo o tempo, para que eu não venha cair na tentação. Eu vou estar em todo o tempo cuidando para me arrepender, para me converter, vivendo esses princípios de arrependimento de obras mortas, de fé em Deus, que é o converter. Se eu fazia errado, vou parar de fazer o errado, e agora vou fazer o que é certo. Só assim, irmãos, vai se cumprir essa palavra, a palavra de Deus, que diz que nós iremos influenciar. Amém, gente? Nós iremos influenciar, nós iremos, aleluia, ser o sal da terra e a luz deste mundo. Como Jesus diz: vós sois o sal da terra e vós sois a luz deste mundo. Se você é de Jesus, você vai em todo o tempo vigiar. Vou vigiar, eu vou orar, eu não vou cair em tentação, não vou ceder. Se eu for fazer faculdade, lá na faculdade eu quero ser um canal de Deus para ganhar outros amigos, e não me perder juntamente com eles. Se lá no meio daquelas amizades, né,
eu não vou me contaminar com o que eles fazem, mas eu vou influenciar para que eles se tornem a mim. Aleluia. Amados, chega o momento da igreja de Jesus, ela colocar em prática tudo que ela aprendeu dentro das quatro paredes. Amém, gente? Aqui é uma benção, né? Você vem, você cultua Deus, você aprende, você glorifica, você sente a presença de Deus, mas nós temos que sair daqui para fora, e nós temos que colocar em prática a palavra de Deus. Eu não terei a forma deste mundo, eu não me contaminarei com este mundo, eu não cederei aos pecados, eu não me curvarei diante dos deuses deste mundo. A minha carne vai estar na cruz, a minha mente vai estar sendo renovada. Renovai-vos. Senhor, renova a minha mente, renova o meu entendimento, renova, Senhor, porque eu quero experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Amados, que cada um nessa noite saia com esse desejo no coração. Eu vou me arrepender, eu vou me converter, eu vou renovar a minha mente, eu não vou tomar a forma deste mundo. E assim, irmão, você será um cristão autêntico, uma luz. E naquele dia, o Senhor olhará para você e dirá: vinde, benditos do meu Pai. Aleluia. Vinde, entrai para o gozo do Senhor. Vocês que guardaram a fé, praticaram a palavra de Deus. Então, vá à frente. Vá à frente. Não se entregue, né, aos prazeres momentâneos da carne. A carne nós devemos colocá-la na cruz. Amados, somos diferentes porque somos filhos de Deus. Amém? Somos diferentes porque nós não nos contaminamos com este mundo. O Senhor nos colocou neste mundo para fazermos a diferença. Amém?